Vamos falar sobre o contrato de fiança. Essa situação está prevista no artigo 818 do Código Civil e a fiança nada mais é do que um negócio jurídico. A fiança nada mais é do que uma relação contratual estipulada entre partes quando nós temos o contrato principal e, consequentemente, a necessidade do contrato acessório observada pelo credor. Contrato principal é aquele independente, é aquele que existe por si só, que não precisa de um outro para existir. Exemplo, posso fazer um contrato de locação sem pedir o fiador, mas a figura do fiador não existe sem a figura de um contrato principal. Se eu digo, eu vou afiançar alguém, você pode me perguntar, mas tem o credor ou o devedor no contrato de locação? O fiador responde para a dívida do devedor. E quando não tem o credor ou o devedor? Quando não tem um contrato principal, pode ter o contrato de fiança? Não, não pode ter o contrato de fiança. Quem eu vou afiançar se não existe contrato principal, não é verdade? Então, o fiador é a pessoa responsável por pagar a dívida do devedor, também chamado de solvens, no contrato principal, se esse mesmo devedor ficou inadimplente, estando inadimplente não possui bens, ou se esses bens são insuficientes para solver o débito com o credor, também chamado de acipens. Contrato de locação. Locador-credor, locatário, inquilino, devedor e o fiador. O inquilino está devendo. O credor cobra do inquilino. O inquilino não tem bem, ou se tem bem, esse bem é insuficiente para pagar a dívida. O credor aciona juridicamente a pessoa chamada fiador. Então, no contrato de fiança, nós temos as duas partes que são chamadas de credor e fiador. E o devedor? Ora, o devedor está no contrato principal, juntamente com o credor. Imaginemos o contrato de locação com a fiança. Na locação, nós temos como partes o credor e o devedor, locador e locatário, ou locador, que é o credor, e o inquilino, que é o devedor. No contrato de fiança, nós temos o credor e o fiador. Se o devedor não fizer o pagamento da dívida, que já está em inadimplência, o fiador é chamado a responder por esse débito, seja na responsabilidade solidária, como também na responsabilidade subsidiária. Vamos esclarecer. Responsabilidade solidária acontece quando o fiador abriu mão do benefício de ordem ou execução. Artigo 827 do Código Civil. Significa que o fiador disse ao credor: se o devedor ficar inadimplente, você pode me acionar sem dar aquela cutucadinha jurídica no devedor, como também você pode me demandar juntamente com o devedor. Quando o fiador, ele diz assim: se o devedor ficar inadimplente, olha, senhor credor, cobre primeiro do devedor, depois cobre de mim. Significa dizer que o fiador não renunciou ao artigo 827 do Código Civil e que a sua responsabilidade é subsidiária. Ele vem depois, ele vai ser cobrado depois que o devedor for cobrado. O contrato de fiança, assim como qualquer outro, tem as suas especificidades e pode acontecer na forma limitada, ilimitada, solidária, subsidiária, na forma singular, na forma conjunta. Mas é importante esclarecer que você tem que ter conhecimento do que é ser fiador e de que a fiança, para ter validade jurídica, tem que ter todos aqueles requisitos exigidos pelo Código Civil: partes maiores e capazes, objeto lícito e uma forma legal. Acordo de vontades, que as partes manifestem a vontade acerca do contrato de fiança. E mais, que o fiador é uma sabedoria, uma conveniência da parte credora e não da parte devedora. Havendo morte do fiador no contrato de fiança, o credor pode pedir ao devedor a substituição desse fiador no prazo de 30 dias, caso não haja, se não houver essa substituição, o credor pode terminar o contrato pela resolução contratual. Resolução contratual acontece quando uma das partes não cumpre o que está previsto no contrato. Quando o credor pede o fiador e o fiador vem a óbito e não é substituído, o credor tem todo o direito de resolver o contrato. A fiança é um contrato que exige sabedoria. A fiança também é compreendida por alguns como uma situação chamada aval, mas o aval está previsto lá no direito empresarial em relação aos títulos de crédito. A fiança é prevista no direito civil e é um contrato acessório. Fica a dica para a OAB.